Olá, pessoal, tudo bem? Esperando a Mila entrar aqui pra gente começar. Oi, Daniel! E aí, como é que você tá? Pra gente debater aqui um pouquinho de DIFAL. Mila entrou, deixa eu chamar aqui. Mila, te mandei o convite, vê se você achou. Consegue entrar? Oi, Ana! Oi, Oiê! e aí, como é que você tá? Tudo bem? Felicíssima para a gente começar aí nossa primeira live do ano de 2022. Esse ano promete, né, Tati? Ah, com certeza. Acontece alguma controvérsia, alguma maluquice tributária, advogado tributarista tende a ficar feliz. Contribuinte fica meio capenga ali das ideias, mas o tributarista gosta. A gente E mal o que a começou gente o ano e já tem tese nova rolando, já tem até liminar. Então hoje a live a gente escolheu o tema porque, obviamente, as circunstâncias pediram. Não só as circunstâncias, mas vocês mesmo pediram, mandaram dúvidas pelo direct. Quando a gente abriu caixinha, também muita gente pediu para a gente falar sobre DIFAL. Então, estamos aqui. Então, gente, primeiro, muito obrigada pela audiência. Espero que vocês gostem aqui do nosso debate. Fiquem aí avisados que se vocês tiverem perguntas específicas, manda aqui no. Pode ser no chat, mas é melhor aqui nesse botãozinho de perguntas, porque aí a gente consegue localizar as perguntas com mais facilidade. Mas é isso. Entrando aqui no nosso tema de FAO e a controvérsia da anterioridade que acabou se colocando em pauta agora nesse início de ano, a partir da sanção da Lei Complementar 190 e que foi publicado no dia 5 de janeiro de 2022. E essa data é super importante para a gente contextualizar de onde essa controvérsia surge, de onde essa tese surge, mas antes de entrar na controvérsia, importante a gente falar sobre a base teórica, né? O que é o diferencial de alíquotas, o chamado DIFAL, que coloca, né, em pratos essa discussão. Então, Mila, explica pra gente o que é o DIFAL, qual é essa técnica para calcular quanto de tributo vai para quem? Pois é, o diferencial de alíquota, na verdade, ele é um cálculo que se estabelece entre a alíquota estadual e a alíquota do estado de destino, né? Na verdade, isso surgiu aí dentro de um contexto da necessidade de você visualizar que a tributação não poderia ficar concentrada na origem. Ela precisava também ser dividida com destino. Até em razão do próprio comércio eletrônico, né, Tati? Que traz essa necessidade aí. E é uma receita grande que fica fora dos estados. Então, houve essa briga aí para mudança dessa visão de que a tributação tinha que ficar na origem e que seria necessário haver esse rateio. Então, a discussão é esta. Eu acho que é interessante você ter falado do comércio eletrônico e tem um detalhe que eu acho que muitas pessoas estão pecando por não deixar claro em relação à controvérsia que se põe hoje. Não é qualquer operação interestadual que coloca essa questão em debate. Porque originalmente, né, na redação predecessora da Constituição, nas operações interestaduais, a alíquota aplicável seguia duas regras diferentes a depender do adquirente. Quem era o adquirente? Aí, lembrando que o fato gerador do ICMS é um fato gerador dinâmico, presume uma transmissão. Então, você tem numa ponta o remetente e na outra ponta o adquirente. E aí, nessa sistemática, nessa disciplina constitucional predecessora, quem era o adquirente fazia toda a diferença para você identificar qual era a alíquota que ia onerar essa operação que acontecia entre duas jurisdições estaduais diferentes. E aí, quando o adquirente era contribuinte do ICMS, ou seja, quando essa operação ela se encontrava num elo dentro de uma cadeia econômica, a alíquota aplicável seguia essa sistemática do DIFAL. Então, o DIFAL está lá há um tempo na Constituição, não é uma novidade. Só que, o que acontecia? Quando a operação dizia respeito à ponta da cadeia, ou seja,
quando o adquirente não era contribuinte do ICMS, ele era destinatário final, aí a alíquota que a Constituição definia era a alíquota interna do estado de origem. E isso era o problema que a Mila colocou, que a arrecadação precisa ser mais justa e o DIFAL vem a esse serviço. Porque, gente, o que significa ter a alíquota interna do estado de origem para onerar uma operação interestadual? Significa uma concentração absurda da arrecadação desse imposto em operações que, na verdade, dizem respeito a 2 estados, né? Uma operação que envolve 2 estados da federação. E no contexto brasileiro, especificamente, a gente tem uma concentração de remetentes num local específico, numa localidade específica. Hoje em dia, a gente pode até colocar isso como mais minimizado, de certa maneira, porque São Paulo, né, Sudeste, São Paulo está na primeira posição das nossas maiores economias, mas hoje em dia Distrito Federal e Santa Catarina também são economias tão fortes quanto não, mas eles estão ali fazendo os 3 polos da atividade econômica no Brasil. Mas pensando lá, um pouquinho antes da Emenda Constitucional 87, 2013, 2014, o pódio do nosso PIB era São Paulo, Rio e Minas, nessa ordem. E São Paulo, assim, disparado na primeira posição. Então, era o Sudeste que concentrava toda essa arrecadação, o que causava um problema federativo. E aí é nesse contexto que a Emenda Constitucional 87 vem e fala, ó, acabou esse negócio aí de alíquota interna da origem, vamos colocar a sistemática do DIFAL para as 2 hipóteses. Tanto, independentemente de quem é adquirente. Até essa diferença de adquirente foi mantida, preservada na Constituição em alguma medida, porque ela indica quem é o responsável, o obrigado ao recolhimento, mas no que diz respeito à alíquota aplicável, segue essa sistemática do DIFAL. Só que não está na Lei Candir, né, Mila? Esse é um problema. Inclusive, eu acho interessante que essa mudança constitucional, ela seguiu até uma visão mundial, né, Tati? Porque a tendência nesse tipo de tributação, de fato, é você focar no destino ao invés da origem. Até porque, querendo ou não, a circulação está sendo feita para ele e quem está gastando dinheiro é o consumidor daquele estado de destino, né? Então, o foco na circulação ele tem todo o sentido, realmente, essa mudança do destino. Agora, é aquilo. A gente aqui no Brasil, às vezes, padece de problemas de articulação. E a gente vê que essa questão foi um problema de articulação, né? A gente total, desarticulou. As pessoas não se falaram ali. Então, você teve alegremente lá. A Aninha que está aqui, beijo, Aninha. O que acontece? A gente tem a Constituição, que foi alterada, ou seja, todo mundo chegou à conclusão de que tinha que mudar essa matriz toda, que a Tati muito bem explicou aqui o histórico, mas faltou alguma coisa, né? Faltou alguma coisa. Não dá para a gente chegar e não definir. Como é que é o critério? Falta um instrumento legal. Qual é esse instrumento? É a lei complementar, de acordo com o artigo 146 da Constituição, que vai trazer essa normativa. E isso não rolou. E aí nós ficamos com um problemão constitucional no Supremo, né? Para mostrar como que o nosso problema, em tantos aspectos, mas nesse também, é institucional. É de diálogo institucional e de uma certa... o legislativo, ele anda em algumas matérias, mas em matéria tributária, ele tem uma dificuldade. E tanto que esse problema de não ter lei complementar não é só para essa hipótese, né? Teve discussão com relação ao ICMS nas importações de bens por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas que não são contribuintes habituais. Teve discussão no que diz respeito às heranças que são adquiridas, são provenientes do exterior. Então, esse problema de não ter lei complementar e os estados, né, se animarem em cobrar é um negócio que acontece. E isso, de fato, tem um problema de articulação, como a Mila bem colocou. E até, Mila, peço até licença, porque você falou dos e-commerces, né? E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque por que os e-commerces colocaram esse problema de disparidade de arrecadação mais evidente? Porque os e-commerces, eles fazem essas operações pra caramba, né? Operação interestadual
com o adquirente sendo o destinatário final. Então, acho que é importante a gente circunstanciar isso só para deixar claro por que são os e-commerces que acabam protagonizando essa discussão que a gente está comentando agora. Não, achei bom você ter trazido isso. E, aliás, vi que o professor Gustavo da Gama acabou de entrar e não vou deixar de fazer a indicação. Que prestígio! Né, do excelente livro dele sobre CMS, que traz, inclusive, essa discussão. E ele coloca um ponto que eu achei muito interessante, realmente não tinha pensado sobre isso, e é fato. Ele diz o seguinte, olha só, essa questão dessa alteração que a Emenda Constitucional 87 trouxe, principalmente com relação à necessidade, né, de que, quando o consumidor final é não contribuinte, o vendedor venha fazer o recolhimento desse DIFAL, aumenta o custo desse cidadão absurdamente. Né? A gente tem que olhar que houve uma mudança de regra de matriz e com essa mudança de responsabilidade você teve um aumento de custo. Né? Então, isso é algo que a gente sempre tem que vislumbrar em termos, inclusive, da discussão que a gente vai trazer mais à frente. Não vou me adiantar, porque eu sei que você vai puxar minha orelha se eu me adiantar. A gente já está lá, a gente já foi ali naquele ponto, mas a gente vai se controlar para ir progredindo aos poucos. Isso aí. E aí, Mila, a gente discutiu essa falta de lei complementar. A gente não, né? A comunidade do direito tributário discutiu essa questão da falta da lei complementar no âmbito do Supremo. Essa demanda apareceu, é óbvio. O contribuinte começou a propulsionar essa demanda no Poder Judiciário e isso eventualmente descambou para o Supremo, inclusive na forma de uma ADI, que não vou lembrar o número direito, 5469, na qual foi discutida. E o Supremo, ele declarou inconstitucional a cobrança sem lei complementar, mas ele modulou os efeitos. E naquela época, até a modulação foi meio surpreendente, porque modulou prospectivamente, dando um tempo e até expressamente dispondo que esse tempo seria propício para os estados fazerem lá seu lobby legítimo, né? Não estamos falando de maneira pejorativa, mas fazerem seu lobby perante o Congresso Nacional, que seria o responsável por efetivamente aprovar uma lei complementar para institucionalizar de maneira constitucionalmente adequada essa cobrança, para que os estados pudessem realizar essa cobrança em respeito a essa repartição justa que a Constituição quis prever, só que da forma correta. E teve um ano para fazer isso, né? Porque determinou que durante todo o ano de 2021 até o final de 2021 a cobrança seria, as leis elas teriam a sua eficácia preservada, mas isso é até um ponto, né? Declarou inconstitucional. Só que modulou os efeitos, mantendo a eficácia. E a partir de 2022 essa cobrança não era inconstitucional e ineficaz. Perfeito. E aí a gente teve a lei complementar 190 sendo sancionada no dia 4 e publicada no dia 5. Mila, por que essa data é tão importante? Essa data é muito importante por causa da discussão da aplicação, né? Mais uma vez, falta de articulação. Era para esse negócio ter sido publicado no final do ano de 2021. Acabou que escorregou e estamos aqui no ano de 2022. E aí nós temos dois problemas ali. O primeiro problema é a citação que existe na própria Lei Complementar 190, que você já tem aí aventado aqui, inclusive nos stories e na publicação que você fez essa semana, com relação a... Gente, a lei fala que ela tem que observar o artigo 150, inciso 3, a linha C, sendo que o a linha C remete à linha B. Então, o lance é o seguinte, dá para aplicar de imediato? Ou, ao fim e ao cabo, eu tenho que respeitar 90, ou eu tenho que respeitar 90, mais o exercício seguinte, isso só valeria em 2023. Esse é o problema. Isso é uma loucura. Mas eu tenho a minha tese, eu acho que é a única, eu acho que é a posição razoável, é que esse artigo 3º surgiu na lei complementar porque eles presumiam que isso ia sair, isso ia ser sancionado e publicado até o finalzinho de 2022 e a única coisa que eles teriam que observar seria a anterioridade nonagesimal.
Não a anual, porque a anual ela seria cumprida de qualquer, a partir, né, desde que eles terminassem todo esse processo legislativo até o finalzinho de 2021. Então, eu acho que eles imaginavam que todo esse processo estaria até então finalizado e aí eles só teriam que respeitar os 90 dias. Até mesmo porque o artigo 3º, ele remete à linha C. Ele não fala na linha B. E aí, é óbvio, a gente tem que ir buscar o texto da linha C, que ela própria remete à linha B. Mas o que significa isso, Mila? O que significa a remissão à linha B na linha C? Na verdade, você tem uma acumulação das anterioridades, né? A anterioridade nonagesimal mais a anterioridade de exercício. E uma questão íncita ao princípio da proteção da confiança, ou seja, você não pode mudar uma sistemática de uma hora para outra sem que dê ao contribuinte essa visão. Com certeza. Até reforçando aquela ideia de que a anterioridade nonagesimal acaba sendo relevante quando uma instituição, uma geração de tributo acontece no final do ano. Porque senão você institui major ali na rabiola de um ano e já pode cobrar alguns dias depois, a depender de quando o negócio é publicado de fato. E a anterioridade nonagesimal vem para contingenciar esse problema e preservar dessa maneira a segurança jurídica na sua vertente da previsibilidade, da garantia ao planejamento. Então, realmente não dá para a gente separar a anterioridade nonagesimal da anterioridade anual, não apenas por uma questão de lógica, mas e principalmente por uma questão textual. Né? Exatamente. Eu acho até que essa remissão automática, ela já responde o problema, né? Sim. Assim, foi engraçado, eu não lido muito com o ICMS. Então, quando vieram trazer essa questão a primeira vez, eu falei, mas a lei está falando. Não, mas está maior discussão, aplica... mas a lei está falando... O mais louco é isso. A lei complementar nem precisava prever nada, né? Ela não precisava. Ela majorou o tributo, majorando o tributo, exatamente. É até interessante isso. Eu estava até vendo alguns debates a respeito do tema e uma doutrinadora acabou levantando o ponto de que a anterioridade não é um princípio. Ela não está sujeita à ponderação. Porque princípios... Concordo. Princípios, eles presumem colisão, né? Princípios entre si, eles colidem. E, eventualmente, um princípio vai ter que dar espaço para o outro, porque num determinado caso concreto você faz uma ponderação de interesses, principalmente através da técnica da proporcionalidade, dos testes da proporcionalidade, e aí um princípio vai ter que ser afastado em nome de outra proteção que também é valorada positivamente pela Constituição. Mas, no caso, a anterioridade não é um princípio. Ela é uma regra. A mesma coisa, por exemplo, da não cumulatividade, que também a gente chama de princípio. Mas, a meu ver, não é princípio coisa nenhuma. A não cumulatividade no ICMS é uma regra. A anterioridade também é uma regra, porque ela é clara. O Daniel Sarmento, eu me lembro que a primeira vez que eu li essa questão estava no Daniel Sarmento, no livro dele, Ponderação de Interesses, onde ele falou exatamente isso. Ele disse, olha, quando ele estava definindo a diferença entre princípios e regras, ele virou e falou, olha, a anterioridade todo mundo fala que é princípio. Mas não é princípio nenhum, você vai ponderar o quê? Você tem que observar o exercício seguinte. Você tem que observar os 90 dias. Não vai ponderar nada. Então, você tem que observar aquilo ali. Então, eu achei fantástico essa definição, porque ele foi tão objetivo, e eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei, realmente, aqui não tem nenhuma discussão. Ou é ou não é. É all or nothing, típico, né? É interessante a gente pegar esse ponto para fazer um cotejo com alguns argumentos que as fazendas estaduais têm oposto para essa demanda do contribuinte. Uma delas é a falta de isonomia, porque é uma violação de isonomia, porque os e-commerces acabam tendo um tipo de tratamento e as operações físicas presenciais, né, têm um outro tipo de tratamento. E eles também falam em uma violação à capacidade contributiva, porque essas empresas que acabam sendo beneficiadas pela tese são maiores. Só que assim, aí o ponto voltando na questão da regra princípio,
Como é que você vai ponderar esses interesses que são legítimos, são constitucionalmente amparados, mas são princípios. Eles admitem ponderação. E do outro lado, a regra, anterioridade. Aí, Mila, o que você acha desses argumentos? Você acha que eles vão prosperar no judiciário, inclusive? Vamos lá, amiga. Eu acho que isso aí tem mais cara de... Sabe criança fazendo malcriação? Choro. É criança fazendo malcriação. Por que eu digo? Você está esperneando. Porque, veja bem, você falar que é uma violação, independentemente aí da sua colocação muito técnica e correta, que quando a gente fala de isonomia, de capacidade contributiva, na verdade a gente está falando de princípios, e princípios têm uma margem de ponderação infinita, eu gostaria de dizer que, na verdade, eu não consigo nem chegar na violação e isonomia. Porque, veja, são situações completamente diferentes. Né? E, na verdade, ao fim e ao cabo, eu estou tendo uma alteração de regramento constitucional justamente pela emenda constitucional 87. Veja, se o legislador foi ávido e rápido ao alterar a Constituição, mas foi lento, moroso e perdido em editar a lei complementar, o problema não é meu. Então, é uma questão de tratamento do Congresso. A Constituição já trouxe esse racional. Então, veja, dizer que a anterioridade, a aplicação da anterioridade viola a isonomia é uma viagem na maionese louca, né? Não tem sentido isso para mim. Até porque realmente é o fim. Não é relevante de modo algum. E capacidade contributiva, gente, aí realmente é o nível de esperneio máximo. É aquela criança incontrolável no chão, né? Porque, veja bem, não tem sentido na discussão aqui. Ao fim e ao cabo, ambos os tributos vão aferir a capacidade contributiva de acordo com as suas aplicações de seletividade, aumentando aí as alíquotas com relação ao tipo de produto que nós temos. Então, não existe violação à capacidade contributiva nessa hipótese. Eu vou tributar mais uma pessoa que vai receber a mercadoria presencialmente, que eu vou tributar aquela que está no e-commerce. Gente, são operações distintas, isso não é violação à capacidade contributiva, são regramentos. Então, acho que, assim, fenece completamente o argumento. Não, com certeza. Eu tô vendo aqui que o Renan Felipe mandou uma pergunta, mas como a gente está aqui como estamos engatadas nos argumentos da Fazenda, quais argumentos a gente vai ter que enfrentar no Poder Judiciário para defender essa posição do contribuinte? Renan, eu vou deixar a sua pergunta para responder depois, porque eu acho que vai encaixar melhor, mas a gente tá aqui de olho, tá? Uma outra coisa que eles têm falado, e até assim, é um argumento que precede a isonomia, a capacidade contributiva, que, como você bem disse, é um chorinho, né? Um choro depois do argumento principal, que é o seguinte: a cobrança do DIFAL não é uma majoração nem instituição de tributo. Na verdade, eu até tinha visto alguns discursos de alguns representantes da Fazenda Estadual, e eles estavam falando, não é instituição de tributo, se não é instituição, o que a anterioridade tem a ver com isso? E isso me parece que tem um primeiro problema, que eles tiraram a majoração do contexto, e ao mesmo tempo, como que isso não é uma majoração? Mila, me explica o argumento da Fazenda, porque ou eu sou burra ou realmente não faz sentido. Não, Tati, eu acho que esse daí realmente é um argumento complicado, mas pelo menos um argumento mais técnico do que você trazer isonomia e capacidade contributiva. Né? Veja, na verdade, quando a gente pensa na questão em si da emenda constitucional 87, a gente vê que houve uma diferenciação de sistema de tributação. Isso vai gerar um impacto? Vai. Vai gerar um aumento de tributo, de responsabilidade? Vai. A gente acabou de comentar, né, trazer ali no início da live, o comentário do Gustavo Gama, onde ele deixa isso muito claro. Ele fala, veja bem, a gente quando analisa a questão da mudança, e eu digo que no caso do destinatário ser um não contribuinte, é quem está remetendo que vai ter que pagar, eu estou trazendo para ele essa responsabilidade, eu estou aumentando o custo. Então, é impossível dizer que eu não estou gerando um aumento de tributo. Estou gerando um aumento de custo. Estou mudando uma sistemática. Então, não dá para a gente dizer que não vai ocorrer a aplicação da anterioridade porque eu não tenho um aumento. Eu tenho um aumento, sim. Eu tenho um aumento em relação ao próprio custo derivado da responsabilidade que está sendo atribuída a um terceiro, que a priori não seria a pessoa que teria a necessidade de recolher
esse diferencial de alíquota. Então, eu entendo que esse argumento é um pouco mais trabalhoso, porque a gente tem que chegar a vislumbrar que é uma alteração de sistemática e outra, né? Existe um problema também de base, que é a questão do convênio ICMS. A galera diz, mas isso não estava regulado na lei complementar, mas estava regulado no convênio ICMS. Veja, o convênio ICMS não é lei, não é? Então, assim, ainda não virou. É uma forma, uma sistemática de aprovação para alguma coisa específica, mas não substitui dentro da lógica do artigo 146 a lei complementar. Então não dá para eu chegar e dizer assim, mudou o sistema. Não, não mudou não. O convênio já tinha regulamentação. Veja, essa regulamentação e nada é a mesma coisa. Então a alteração ela veio. Desculpa, Mila, te interromper, mas a gente tem que colocar mais um ingrediente aí quando a gente fala do convênio 93, que é a apreciação da demanda do contribuinte, da primeira demanda, da demanda original, sem lei complementar não pode cobrar, no Supremo, na ADI. O que o Supremo falou? É inconstitucional, mas estou modulando os efeitos aqui para preservar a eficácia dessa normativa e preservar essas cobranças. A partir de 2022 a coisa muda, mas eu estou preservando aqui a eficácia. Isso é interessante porque eu estava vendo que uma alegação das fazendas estaduais era que o Supremo não tinha declarado a inconstitucionalidade, somente tinha suspendido a sua eficácia. Verdade. E uma coisa interessante é que ele já fez isso antes. No caso do ICMS na importação de bens por pessoa física ou por pessoa jurídica não contribuinte habitual do ICMS. Ele não declarou a inconstitucionalidade das legislações estaduais, ele somente disse que elas não produziam seus efeitos até a data da publicação da Lei Complementar 114, não é? Foi, 114. Pois é. Então, ele não declarou a inconstitucionalidade, as leis eram constitucionais, mas ineficazes até aquela data em que é editada, publicada a Lei Complementar 114. Situação completamente diferente da que a gente experimentou nessa ADI, porque do ICMS, do DIFAL, né? Da cobrança do DIFAL. Porque, primeiro, a gente não tinha lei complementar, então não tinha como falar que a cobrança era as normas, né, da legislação estadual eram ou do convênio 93 eram constitucionais, porém ineficazes até a data da LC, porque sabe-se lá se vai ter LC, vai que não sai, nunca. Então eles não podiam se posicionar dessa maneira. Então teve declaração de inconstitucionalidade, sim. E expressamente eles falaram que esse lapso temporal garantido pela modulação prospectiva de efeitos ia propiciar aos estados o tempo adequado para que eles providenciassem uma eventual lei complementar, que não aconteceu, né? Mas o que você acha a respeito desse argumento, que não teve declaração de inconstitucionalidade? Amiga, esse é um ponto que eu acho maneiríssimo. Porque, veja bem, o que acontece? De fato, tá? No tema lá 1093, o Supremo ele declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem o respaldo da lei complementar existente. Veja, quando eles citam essa questão do ICMS importação para poder justificar uma ineficácia e dizer, não houve declaração de inconstitucionalidade e tal, o argumento ele precisa ser um pouco mais trabalhado. Veja o que a gente analisa aqui. Eu estava estudando para essa live de hoje o caso do agravo regimental no RE. Deixa eu só citar o diabo do agravo regimental do RE, que é justamente o RE 917950. Esse agravo regimental do Supremo, ele foi interessante porque ele veio a tentar elucidar um ponto do RE 474267, onde se tinha definido justamente essa questão que a Tati colocou para o ICMS importação, quando não era o importador contribuinte, né, habitual, houve a necessidade dessa lei complementar vir e você teve a EC 33, que veio em dezembro de 2001, e a lei complementar 114, que veio em dezembro de 2002, com um ano, efetivamente, de diferença. Ainda tem isso. Foi um período pequenininho, né? É outra circunstância. Outra circunstância. Aí, o que a gente tem ali de interessante?
veio leis, obviamente, dos estados com base na emenda constitucional regulando. E aí, quando veio o primeiro RE, o Supremo não analisou a situação dessas leis posteriores à EC, mas anteriores à LC. Isso foi feito nesse agravo regimental. E o que o Gilmar coloca de interessante? Ele diz que não teria muito cabimento você falar de inconstitucionalidade, porque havia uma norma, uma emenda constitucional que trazia um regramento muito claro de qual seria o norte da lei complementar. Se os estados utilizaram esse fundamento de validade, que seria a Constituição, a priori não seria uma incompatibilidade lógica entre o texto estadual com a Carta Constitucional. Contudo, ele diz, a lei complementar é o start essencial para justificar o quê? A validação dessa lei estadual. Mas posso ler um trechinho desse voto que é interessantíssimo? Por favor. Ele diz uma coisa. Em outras palavras, a partir da edição da Lei Complementar 114 de 2002, observado o princípio da anterioridade nonagesimal, ele falou que tinha que observar. Mesmo havendo a lei editada, tem que observar 90 dias. Olha o que ele diz. É que estados estão autorizados a realizar a cobrança do ICMS importação, nos termos da Emenda Constitucional 33. Preserva-se, portanto, a validade das leis estaduais editadas após a referida emenda. Mas presta atenção, tem que observar os 90 dias. Então, ele mesmo não ressalvou do plano de eficácia a necessidade da observância dos 90 dias. Coisa que muitas, infelizmente, secretarias de Estado estão querendo fazer, com base, inclusive, na violação que está escrito na norma, que não precisava estar, mas está lá. Né? Então, eu queria justamente ouvir de você o que você acha desse cenário fofolico, onde, mesmo no plano de eficácia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que havia observância da anterioridade nonagesimal. Não, e assim, esse caso eu acho interessante que ele trabalhou com uma ideia de validação superveniente, mas como você já deixou super claro, cara, situação completamente diferente. E nesse caso do DIFAL, a anterioridade, ela, de fato, não só utilizando esse precedente como um agregado, né, no argumento, a anterioridade é regra. Acho que eu volto àquilo que eu tinha colocado antes. A anterioridade é regra. No mais, é majoração. Alguém aqui falou aqui no voto na ADI, os ministros trouxeram vários elementos para deixar bem evidente que era uma majoração, sim, e o que justificava a necessidade de lei complementar em última análise. Então, o próprio voto traz elementos para a gente chegar a essa conclusão, que é uma premissa importante para a gente aplicar as anterioridades. E, além disso, a própria lei complementar prevê. Então, realmente, eu não vejo saída senão a aplicação das anterioridades, no caso. Sendo que, nesse momento, o que é mais relevante é a anual. Mas aí você engatou numa coisa interessante, que tem uma variação de postura nos estados da federação. Alguns os estados eles já estão se posicionando com relação às interpretações que eles adotam da Lei Complementar 190. Ninguém está querendo respeitar, bom, pelo menos até agora, dos que se posicionaram, ninguém pretende respeitar a anterioridade anual, mas alguns estados da federação estão falando que vão respeitar a anterioridade nonagesimal, os 90 dias. Então, nesse primeiro trimestre não vai ter cobrança, mas depois, dali para frente, muito embora a Constituição preveja a anterioridade anual, eles vão cobrar. E... Mila, o que você acha dessa interpretação módica dos estados que vão observar os 90 dias? Milhares de ações, como a gente já está vendo, né? Porque simplesmente assim, por mais que a gente quisesse forçar uma barra e dizer que o racional... E aí eu acho que os estados que pelo menos reconhecem os 90 dias, eles estão com passos na frente dos que não reconhecem nada, né? Mas assim, o grande lance
De fato, a gente está tendo uma alteração da forma de cobrança, não é à toa que a Lei Complementar 190 faz alterações não só no artigo do contribuinte, que é o 4º, no artigo do local, que é o 10º, no 11º, na questão do momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, é uma reestruturação do sistema específico para cobrança nessa hipótese. Então não dá para a gente chegar e dizer, não, não é uma mudança, não vai ter um aumento, não tem uma modificação. Tem, né? Então, ao fim e ao cabo, de fato, a anterioridade ela tinha que ser observada tanto de exercício quanto no nonagesimal, justamente por a gente estar criando um microsistema aqui, ao fim e ao cabo. Né? Mas, pelo menos, se eu não quisesse aceitar isso, se eu quisesse aceitar apenas que é uma alteração já conhecida, que é uma questão de eficácia, que eu tinha que observar 90 dias, eu ainda assim preciso aprender a ler. Então, como o artigo 3º da Lei Complementar 190 é objetivo, fazendo a remissão ao artigo 153C, que faz remissão ao artigo 153B, não tem jeito. Eu sou obrigado a observar as duas por uma mera interpretação literal. Não preciso nem sair, me cansar a fazer todas essas alusões que a gente está fazendo aqui, no meu sentido. Então, eu acho que no Poder Judiciário, ao fim e ao cabo, a gente vai acabar tendo o acolhimento disso, que me parece que já tem sido feito, né, Tati? Já tem acontecido. A gente já tem webinários em alguns estados. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, Mila. Vou trazer aqui para o nosso debate. A Luana Trevisan comentou que o acórdão lá no tema 1093 tinha derrubado, né, de fato, ele tinha extirpado do sistema da ordem jurídica tributária o convênio 93 e as leis que traziam a instituição, né, da cobrança do DIFAL per se para a legislação dos estados. E sem respaldo na lei complementar, modulando para 2022. E ela falou que, na visão dela, os estados da federação precisariam reeditar suas leis. E um outro ponto, assim, é que alguns estados, eles de fato reeditaram, eles trouxeram normas novas, mas eles reeditaram no final de 2021 e fazendo remissão à LC, só que não à LC, ao projeto. Eles fizeram remissão ao projeto. E aí pergunto eu, você acha que os estados precisam reeditar ou eles são validados supervenientemente, como aconteceu no caso da importação de bens? E o que você acha dessa técnica legislativa de constituir uma norma interna, né, pelo Estado da Federação, fazendo remissão a um projeto de lei? O que você acha? Porque realmente essa parte aí eu acho sensacional. Não, essa parte, né, aí é muito exótico. Só nós fazemos isso. Sensacional. A gente vai remitir um projeto que eu não sei nem se vai sair da forma que eu estou pensando aqui, né? Não, literalmente você esperar o devir. E detalhe, tem alguns projetos de lei que tem mais de 500 a 600 emendas. Então você imagina. Você não sabe o que vai sair dali. Pode sair. É de acordo com o que for. Um bicho completamente diferente, né? Ele tá de peito aberto, Tati. Eu acho que ele tá assim. É de acordo com o que for. O que vier daquele projeto, eu tô junto. Então, assim, acho muito louco isso aí. Mas, tirando esse ponto, respondendo aí a pergunta que eu adorei, é o seguinte, gente. A gente tem um diferencial aqui, realmente. Houve uma declaração de inconstitucionalidade. Com isso, você derruba e invalida bastante a lógica das normas estaduais que, na verdade, refletiram a norma do convênio, tá? Acredito eu que a maioria delas tenha feito isso. Se alguma norma, eventualmente, não tivesse refletido o convênio, mas tivesse uma disposição própria, mas em sintonia com a Constituição, talvez se pudesse fazer uma ilação de que essa norma teria uma eficácia suspensa, etc. Tá? Eu convivo com isso. Eu convivo. Para preservar a norma, mas não a sua eficácia, é óbvio, para estar adequada com o pronunciamento do Supremo. Mas eu acho que não necessariamente, depende da norma, dos termos dela, que demandaria, de fato, uma reedição. Pois é, é isso aí. A gente tem que analisar, não dá para ter uma resposta geral, tem que analisar norma a norma. A maioria reproduziu o convênio, e aí nessa lógica realmente seria derrubado. Quando não, você mantém. Agora, o efeito é o mesmo, não muda muito o efeito, né? A consequência. A manutenção não extrai a necessidade de você
ter que observar as anterioridades. Extrai necessidade, sim, como a colega que perguntou colocou, de você ter que reeditar ou não a norma. Né? Agora, esses que reeditaram norma com PL, eu não vou nem, né, questionar. Isso aí não há condições. Alegremente. Aí, não surpreendentemente, né, diante desse cenário todo, foi apresentada uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, para suspender a eficácia da LC 190 e para conferir uma interpretação conforme. Antes da gente entrar nesse debate, deixa eu inserir aqui a pergunta do Renan, que eu falei que a gente ia observar, porque eu acho que acaba encaixando melhor aqui, antes da gente entrar no debate da ADI. Ele pergunta se esse atraso na promulgação poderia ser algo proposital. E se sim, por qual motivo? E o Daniel antes tinha falado que a culpa é do Rio, que queria mais ICMS. Foi proposital. Gente, o Rio não é mais essa coisa toda economicamente, não. Assim, no PIB, o Rio tá zoado. Não acho que ele ia ganhar tanto com isso. Concordo. O que você acha? Infelizmente, mas concordo. Não é? É triste. Eu moro no Rio, seria ótimo se a situação econômica aqui tivesse diferente, mas não tá. E como a situação econômica não tá, não tem tanto remetente aqui como outrora já houve, né? Como a gente falou, né? Um pouquinho antes da LC 87, da emenda, desculpa, da emenda constitucional 87, a situação do Brasil, da realidade, a nossa realidade econômica era diferente. O Rio estava em outro momento, né? Outro momento completamente diferente. Então, realmente, o cenário mudou nesse sentido. Eu não acho que isso possa ter influído. Mas você acha que pode ter tido a convergência de algumas outras razões para que esse atraso, essa lenga tenha sido proposital? Eu acho que foi papamosca. Eu também acho. Eu acho que foi uma situação de confusão. A gente estava. O final do ano foi confuso, aquelas enchentes, aquelas coisas todas. Infelizmente, catástrofes aí no sul da Bahia, Minas Gerais, tudo isso tomou muita atenção. A questão do coronavírus voltando. Então, acho que todo mundo ficou um pouco disperso nesse início de ano. A E gente esse está assunto de olho passou. nisso. A gente está de olho nisso, mas porque a gente atua na área. Sim. Então, a gente se preocupa estritamente, bom, não estritamente, mas está no nosso radar fortemente. Não está no radar dos outros com tanta força assim, né? Especialmente quando a gente fala de cenário político, tem tantos problemas que, né, orbitam uma pessoa politicamente ativa que é fácil escapar uma questão ou outra, como sancionar um projeto de lei que tem esse impacto tão grande na litigiosidade perante o Poder Judiciário, né? Porque é isso que está acontecendo. Com certeza. Então, vamos falar da DEI? Vamos lá. Ela foi distribuída para o Alexandre de Moraes, né? E a Mila, antes da gente falar de, sei lá, prognósticos, eu nem sei se é salutar a gente falar de prognóstico, já que o Supremo às vezes faz uma dança diferente, né? Mas eu achei curioso o pedido. Suspensão da eficácia e interpretação conforme. Aí eu fiquei pensando, será que precisa pedir a suspensão da eficácia? Eu teria formulado o pedido somente pela aplicação de uma interpretação conforme, porque existe lá o artigo 3º. Eu acho que com o artigo 3º não precisa pedir a suspensão da eficácia. Eu concordo com você. O artigo 3º, ele não precisava existir, mas ele existindo nos ajudou muito. Foi até a brincadeira que eu fiz. No início, quando vieram me perguntar, eu falei, gente, tá no artigo 3º, não precisa discutir mais nada. Vai então, ignorar assim, a lei. Exatamente. Então, eu acho, particularmente, não tem muito sentido a suspensão da eficácia a partir do momento que você tem uma lei que traz um comando normativo, no sentido que ela só vai ser aplicável depois de observar esses comandos. Então, acho que é uma interpretação que deixe claro que deve ser observado não só os 90 dias, mas também a anterioridade de exercício e, ao fim e ao cabo, se atende. E achei também
Tati, que foi muito interessante ter sido adotada imediatamente essa medida. Aliás, eu não sei a tua percepção, mas eu tenho ficado muito feliz com o passar do tempo de ver que o controle concentrado ele tem sido utilizado de uma forma muito saudável em alguns momentos para elucidar essas situações de crise. Porque a gente vê que as luminárias vão bombando e não são situações positivas. Porque, por exemplo, teve um azarado que teve indeferida a liminar. Né? Então, assim, quando a gente começa ações individuais, você tem os sortudos e você tem os azarados. Isso existe na vida. Então, se você tem uma ação num controle concentrado, passa a haver segurança para todos. Ou seja, não é uma criatura que deu sorte e uma que deu azar. Todo mundo vai estar sob o mesmo prisma, o mesmo regramento. E até por uma razão muito importante, né, que diferencia os dois tipos de controle que o Supremo exerce, que é o fato de, se essa questão fosse decidida no âmbito do controle difuso com repercussão geral reconhecida, isso não teria força vinculante de imediato perante a administração. Só vincula o Poder Judiciário. Então, a litigiosidade não teria parado de imediato, né? E então, tanto que foi o que aconteceu lá com o caso da falta de LC para regulamentar a cobrança de heranças provenientes do exterior. Isso foi decidido com repercussão geral reconhecida, e aí depois o Ministério Público teve que apresentar 1 bilhão mas 20 e tantas ações diretas para poder reforçar o que o Supremo já tinha dito, porque eles precisavam tomar alguma medida que vinculasse as administrações. Então, é muito interessante que já exista essa preocupação de mover uma ação no controle concentrado, porque ele resolve o problema, assim, na sua origem. Ele estica o problema do sistema, né? Exatamente, é uma forma muito mais segura, né? Segurança jurídica é isso que a gente procura. Eu acho que realmente foi muito interessante o ajuizamento imediato dessa DI. Bom, o Márcio até colocou aqui algo que resume o que a gente está debatendo, que é os estados eles têm que entender que o direito não socorre a quem dorme. Exato, isso serve para o contribuinte, né? Por exemplo, lembou para apresentar uma demanda perante o judiciário e modularam os efeitos? Perdeu. Aí a mesma coisa se aplica também para os estados. Se eles não fizeram uma movimentação eficaz no sentido de lograr a aprovação de uma lei complementar no Congresso, perdeu. Não tem mais. Serve para os dois, nas suas respectivas situações. Então, realmente é o que a gente viu. E eu acho que esse ponto de ter à disposição no artigo 3º, assim, mata a discussão. Realmente não dá para entender. Até dá para entender um tiquinho, né? Um pouquinho. Os estados que se posicionaram no sentido de observar os 90 dias. Aí você pode fazer uma construção meio louca, mas é uma construção de que a remissão à linha B é de brincadeira. Assim, é uma interpretação não adequada, mas pelo menos de uma maneira muito restrita e não adequada do ponto de vista literal, poderia, né, voar, mas mesmo assim é complicado. Então, acho que realmente toda discussão na base teórica tem chances de prosperar ali no Supremo. O que você acha em relação a isso? E o que você acha da distribuição, né, da relatoria que ficou com o Moraes? O que você espera? Assim, Tati, eu já te falei que depois daquele lance do ICMS energia elétrica, o voto melhor não fazer prognóstico. Eu fico um pouco tensa, né? Não, a energia não é essencial, então realmente eu fico um pouco tensa. Mas, assim, eu acho que a gente tem ali alguns votos, né? Alguns precedentes, inclusive, não só votos, mas precedentes, do Pleno, no sentido do que a gente está falando. Né? Ou seja, do respeito pela anterioridade, a questão de que ela tem que ser observada independentemente de que você está falando de constitucionalidade ou eficácia. A questão aqui é um pouco diferenciada pelo fato de você ter tido uma declaração de inconstitucionalidade de um ato que respaldou outros atos normativos estaduais. Então, acho que a gente tem alguns elementos importantes que trazem à baila diferenciais do que já foi votado, mas se a gente vai analisando os precedentes, a gente vê que a tendência seria realmente que o Supremo afastasse. Que a anterioridade nonagesimal tem que ser observada, ninguém tem dúvida.
tá? E eu acho que pela própria remissão, eu acho que o Supremo disso não vai inovar. A remissão com relação à anterioridade de exercício é que pode gerar alguns, vamos dizer assim, vieses em termos de diferenciação nos votos. Mas ainda assim, se eu tivesse que apostar, minha amiga, eu acho que eles vão acatar a necessidade de observância da anterioridade também de exercício. E o que você acha? Não, eu acho. Só que, né, a gente tem assistido o Supremo na sua atuação mais recente. E algo que tem acontecido, né, em casos até mais recorrentes do que anteriormente acontecia, é que o Supremo dá um mérito para o contribuinte, né? Ele dá um mérito. Esse é o mérito. Mas e a modulação de efeitos? Você acha que tem chance de modular? Eu confesso que eu acharia que não, porque houve uma modulação predecessora que favoreceu os estados e os estados não aproveitaram disso. Então parece assim, parece uma teimosia institucional, sabe? Eles receberam um presente, digamos assim, em termos simplistas. Receberam um presente, não abriram o presente, aí digamos que esse presente ele tenha sumido da caixa, né? Sumiu. Vai fazer o quê? Você tem direito a um novo presente? Então eu acho que assim, se eu tivesse que fazer um prognóstico, não faz sentido que o Supremo module os efeitos novamente. Até mesmo porque a expectativa se inverte, né? A expectativa se inverte. E só que é aquilo, né? Fazer prognóstico do Supremo é sempre um risco e é sempre uma futurologia meio solta. E aí eu queria saber de você. Você acha que tem chance de modular? Acha que voa uma modulação ou não? Olha, tudo pode acontecer num cenário pós-pandemia de recessão, né? Mas, assim, se a gente for primar pela tecnicidade, até da própria lógica da modulação, não teria o menor sentido fazer modulação para esse caso. Né? Primeiro porque você já teve o intervalo pequeno de tempo, já está seguindo uma orientação que já tinha sido adotada num julgamento anterior do Supremo. O Supremo já deu uma orientação. Então, assim, eu acho que até por uma questão de inobservância da orientação dada, mais uma razão para você não modular. Né? Se eu pudesse modular para trás, eu modulava. Mas não existe. Então, a gente tem que trabalhar dentro da lógica aqui de que não teria o menor sentido a modulação, concordo com você. E o Márcio ainda colocou aqui um ponto muito interessante. A modulação ela teria que ser direcionada às leis estaduais que determinam a tributação, porque a gente tem que lembrar que a lei complementar ela não faz isso. A lei complementar ela tem um papel de validação do nosso sistema, mas o que determina a tributação, que legitima a tributação que ocorre de fato pelas administrações estaduais, fiscais, são as leis estaduais. Então, realmente, isso é um ponto curioso. Para modular, tinha que ser o objeto adequado, as leis estaduais. Mas a ADI tem um objeto restrito, que diz respeito à lei complementar. Então, realmente, tem aqui uma questão teórica bastante significativa que cria um impedimento para eventual modulação. Eu acho, tá, Tati, o seguinte, que eu também, a gente não chegou a falar isso, mas eu acho que é importante colocar. Quando a gente fala da anterioridade, já houve uma discussão, isso que a gente estava abordando pela a gente, eu digo, a discussão da anterioridade no Supremo. Se discutiu se seria apenas uma questão de vigência ou de aplicação da norma. E o Supremo entende que a anterioridade é vigência. Então, veja a questão que nós temos aqui. Se a anterioridade é vigência, eu preciso ter a anterioridade. E aí, pegando carona na própria pergunta do Marcinho, da colocação do Marcinho aqui que você ressaltou. Se a anterioridade ela é vigência, a lei complementar 190 só vai viger daqui a 90 ou acumulando com o exercício daqui a 1º de janeiro de 2023. Então, as leis estaduais que já existiam, se eventualmente a gente mantiver elas no ordenamento, elas só poderiam atuar a partir dali. Porque a vigência só existe ali. Então, ela só alcança a sua validade, o seu fundamento ali.
né? Então, é interessante que a gente tenha muito claro isso. A anterioridade não é uma questão de aplicação, é uma questão de vigência. E isso faz toda a diferença, desculpe, na interpretação da norma. Não, perfeito. É isso. E o... Estando um pouco travada. Meu Deus. Eu dei uma travada, não dei? Deu, mas já voltou, foi rapidinho. Não, mas não tem problema. Isso é interessante porque o artigo 3º ele tem uma redação atécnica desse ponto de vista. Porque o artigo 3º fala que a lei complementar começa a sua vigência a partir do dia da sua publicação e só produz seus efeitos com observância à linha C do inciso 3º do artigo 150 da Constituição. Mas, conforme a posição já explanada pelo Supremo, as coisas convergem, né? E a vigência que é determinada, e não a produção de efeitos estritamente considerada, é a vigência que se sobrepõe e que se condiciona pela observação do princípio da anterioridade. E, nesse caso, acho que é interessante a gente fazer essa observação de que o próprio artigo 3º tem uma atecnia. Mas, de toda maneira, mesmo com a atecnia, ele conduz à conclusão que a gente tem defendido aqui, né? Pela necessidade de observância. Né? Você concorda? A atecnia não prejudica. O Daniel está falando aqui em que ele entende diferente, que a anterioridade é de validade, porque a anterioridade está no antecedente. Entendi, ele está trazendo Queiroz para jogo, Paulo de Barros Carvalho. Ele está trazendo Queiroz para jogo. É óbvio que ele está fazendo isso, porque o Queiroz é o orientador querido dele. Então faz todo sentido. A anterioridade está no antecedente. Cara, não, eu acho que faz sentido a sua posição, Daniel. Mas, como a gente já tem uma posição do Supremo num outro sentido, acho que a nossa observação aqui é muito mais numa pegada mais pragmática, voltada assim para como que a demanda do contribuinte tem que ser estruturada ao ser propulsionada diante do Poder Judiciário, do que de um ponto de vista teórico puramente considerado. Mas eu acho que, eu penso que faz sentido essa observação totalmente respaldada na doutrina do Queiroz, por quem eu também nutro muita admiração. O Daniel falando aqui, é óbvio que ele vai defender o Queiroz, porque vai que ele tá vendo. Pô, se o Queiroz estiver assistindo a gente, Micaela, a gente elevou o nível aqui da situação, hein? Estamos em outro patamar. Não, mandamos um beijo para ele, professor queridíssimo, super respeito. Pois mas eu acho que ele não usa o Instagram. É uma pena, senão eu já tinha convidado ele para fazer uma live aqui com a gente. O Ricardo acabou de mandar aqui um comentário. Isso é uma verdadeira lambança lambança do Legislativo e do Executivo. Tiveram muito tempo para publicar essa lei. É ridículo uma vacilada tão grande. Isso é interessante a gente colocar, porque assim, a gente sempre imagina o processo legislativo como uma empreitada muito complexa e cheia de particularidades, de fases, né, procedimentos que são exigidos constitucionalmente. Então, na nossa mente, né, o poder legislativo é necessariamente lento por conta de todo o rigor metodológico do processo legislativo, que inclusive tem respaldo constitucional. Mas quando as demandas são politicamente relevantes, a coisa anda. Sim. O problema é que não foi colocado numa pauta de prioridade. Então, mesmo que a gente considere todo esse panorama procedimental que o processo legislativo compõe, né, comporta, não tem jeito. João aqui está comentando que o atraso foi mais na sanção. Cara, mais ou menos, porque a aprovação também não foi no Congresso, né, não foi tão rápida. Então, acho que houve uma convergência aqui de impropriedades, tanto por parte do Poder Legislativo,
quanto por parte do Poder Executivo naquilo que cabia a cada um. O que você acha, Mila? Eu concordo plenamente, Tati. Eu acho assim, desde a emenda constitucional 87, essa lei tinha que ter sido publicada, né? Ela não veio, demorou anos, né? E ainda para no final se fazer essa lambança no vento. Então, assim, eu entendo a colocação do João, porque a lambança da sanção. Não, sim, com certeza. O mito. Ih, Mila, você caiu um tiquinho. Tá, eu entendo a colocação do João no sentido de que, de fato, tá? Realmente a lambança da sanção é surreal e ela marca a gente como é que vai ser justamente no final, né? Mas existe realmente esse problema de, desde a EC 87 até agora, ter se demorado a editar essa lei. Se tivesse editado, esse problema não existia hoje. Então, eu acho que houve essa confluência de erros sucessivos, né? A Ricardo definiu bem, é uma lambança, literalmente. O Daniel ele trouxe aqui um aporte que é importante, na verdade, para circunstanciar a situação do Rio. O Rio, o mito, ai meu Deus, não vou falar assim, está favorecendo o e-commerce aqui no nosso estado. Então, realmente, a gente estaria numa posição parcial para defender qualquer outra coisa, que não uma preferência da origem. Mas eu não acho que isso tenha sido planejado. Também acho que não. Daniel é muito racional, então ele deve estar imaginando o seguinte: não é possível. Não, Daniel, ele gosta de um conspiracionismo, assim. Eu tô percebendo. Eu te entendo. É meio absurdo a gente imaginar uma lambança dessa no último momento, mas acredite, eu acho que foi o que rolou. Márcio, agora pede interpretação conforme para justificar a inércia. Imagina se o contribuinte não paga o tributo e depois pede interpretação conforme porque não se programou. Exatamente, assim, eu de certa maneira entendo que nas disputas tradicionais, cada um vai defender seu lado e muitas vezes a tese de cada um, os argumentos dos dois lados são válidos e uma vez chegando no Supremo, no STJ, dependendo da controvérsia, vai se enaltecer um argumento especificamente em detrimento do outro por uma questão política ou uma questão política mesmo que tecnicamente amarrada. Mas essa situação é bizarra. Essa situação não tem como interpretar diferente porque teve todo um prelúdio, né, com o caso do Supremo, com a declaração de inconstitucionalidade, a modulação exótica, prospectiva. Então, realmente, concordo que, nesse caso, pedir a interpretação conforme para aplicar uma espécie de validação superveniente, como naquele precedente que a gente trouxe, seria uma loucura, assim, fora do razoável. E acho que é Davi o nome, J. Davi CM, trouxe aqui o seguinte: processo legislativo é seletivo conforme a prioridade política. Realmente, é isso. Processo legislativo é procedimental, ele é rigoroso, mas ele corre quando é relevante e ele lenga quando não é relevante. Inclusive aprovando conforme vem do poder interessado, sim. Nesse caso, todos dormiram no ponto e quando agiram foi mal feito. E, João... Meu Deus, caí aqui um pouquinho. Porque, historicamente, o governo está acostumado a ter diversos projetos de lei com natureza tributária para aprovar no final do ano, exatamente por causa da anterioridade do exercício. Sim, mas nesse caso, não acredito que o problema tenha sido apenas a convergência de pautas tributárias. Bem o contrário, foi a convergência de pautas variadas no meio de um bolo de questões tributárias, com até protagonismo dessa questão da lei complementar do DIFAL, mas regulamentando o DIFAL para destinatário consumidor final, mas todo o cenário de outras matérias acabou criando uma confusão temporal. Acho que a Mila concorda comigo nesse ponto, né? Plenamente. Assina embaixo.
Então, é uma lambança do executivo chegar no dia 31 de dezembro e não assinar a lei. Sim, pois é, mas aí é que está o ponto. Pera, não é só do executivo. Por quê? Porque a aprovação do projeto já foi mais para o final do ano. E se a gente for lembrar, não demorou muito desde o julgamento, né, do Supremo até aparecer o projeto para tramitar no Congresso Nacional. Então, ele tramitou durante um tempo razoável, que se tivesse recebido tratamento de prioridade política, teria vingado num tempo muito mais razoável, sem precisar se preocupar com anterioridade anual ou nonagesimal. Se tivesse aprovado até 31 de outubro, como o Márcio trouxe, né, aquele era um marco final para não haver preocupações por parte das fazendas estaduais, aí realmente estaria de boa. Então, na minha posição, não foi só um problema do executivo, mas, né, de todos os poderes envolvidos. Talvez até do judiciário. De ter sido tão desculpando o judiciário, mas talvez até do judiciário. Porque, Mila, você não acha que é uma mensagem educativa, institucional ruim, uma modulação prospectiva? Péssimo. É péssimo. Então, no final das contas, o problema é do executivo. Quem errou foi o executivo, foi o legislativo e foi o judiciário também. Todo mundo errou nesse negócio. Infelizmente, sim, todo mundo errou nesse negócio, não foi bem feito, e é aquela questão que nós viemos comentando, né? A partir do momento que houve alteração da Constituição, pela emenda constitucional 87, já deveria ter ocorrido o interesse da regulamentação disso via lei complementar. Se sabe que era assim. O convênio estava ali para tapar buraco. Né? Então, assim, se atrasou demais. Então, acho que a gente precisa ler a Constituição e entendê-la melhor e seguir as regras constitucionais, inclusive para esse fim. E verificar que o não seguimento dessas leis é uma inércia e as pessoas têm que arcar com isso. Porque, veja, o Legislativo não anda porque também não tem pressão do Estado, porque o Estado acomodou com o convênio. Mas o convênio isso é um aspecto importante, até não para a gente debater a tese, né? Mas para a gente debater o diálogo institucional, né? Porque os estados, a gente pode até ser compreensivo em relação aos estados, porque não tinha lei complementar, eles quiseram fazer jus à Constituição pelas suas próprias mãos, com a sua própria iniciativa, que seria diligenciável com muito mais facilidade, e aí foram lá e legislaram por sua própria força, sem respaldo naquilo que somente o Congresso Nacional poderia ter feito, que era aprovar uma lei complementar com a sanção do presidente. Agora, então é compreensível esse movimento de tentar fazer jus à Constituição, mas eles escolheram o movimento errado. Porque o movimento correto seria fazer um lobby efetivo perante o Congresso. E aí eles largaram de mão, quando na verdade isso faria parte de uma relação saudável entre os poderes constituídos e os estados da federação. Porque aí também teria que ser um lobby de todos juntos, né, para ter uma voz efetiva lá perante o Congresso e colocar essa questão numa pauta prioritária de fato. Concordo plenamente, Tati. Acho que você resumiu bem a questão. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente vai encerrando por aqui. A gente bateu aqui nosso tempo comum de live, que é 1 hora, mas isso aqui a gente pode discutir por tanto tempo. Tem várias minúcias interessantes, cotejos com alguns precedentes que podem ajudar, outros que podem potencialmente atrapalhar a demanda que está sendo apresentada perante o judiciário. Podemos aqui deixar como uma mensagem final, apresentem essa demanda, porque vai que tem modulação, muito embora isso não faça muito sentido. E essa demanda é teoricamente válida e muito forte, muito mais do que a tese dos estados. Às vezes a gente tem algumas demandas que os argumentos dos dois lados são razoáveis, né? Nesse caso, eu não consigo ver isso.
Eu não consigo ver isso. Acho que a tese do contribuinte é bem mais forte, bem mais rica. Eu digo isso não como advogado tributarista, não como advogado, mas como acadêmica mesmo. E, bom, é isso. Qualquer coisa, manda pergunta no nosso direct, aqui no Tributário em Jogo. A gente também recebe perguntas nos nossos perfis pessoais. Podem também, sei lá, comentar algum post. Tragam suas perguntas da forma que vocês quiserem, que a gente dá um jeito de atender as suas dúvidas, né? E indagações. E é isso, muito obrigada pela audiência. A gente adora estar aqui com vocês e debater esses temas que acabam nos captando a atenção em determinados momentos da nossa vida prática do direito tributário. E, Mila, sempre um prazer estar com você. Eu amei. Também foi maravilhoso, tá? Então, acho que a gente começou assim, com o pé direito, essa nossa live agora no início do ano de 2022. Primeira live muito grande estar com você. Não é? Primeira live, a gente começou aqui, viu um monte de gente querida assistindo essa live. Essa live vai ficar gravada, então se você entrou no meiozinho dela, no final, não deu tempo de pegar desde o início, não deixa de olhar. Se gostou, compartilha, comenta. Vamos fazer informação circular, porque isso é importantíssimo. Gente, beijo imenso para vocês e um ótimo ano para todo mundo, né? Já que a gente está vendo o pessoal aqui pessoalmente, beijo grande para todo mundo. Excelente 2022, com muito sucesso, paz, amor e saúde. Um beijo, gente. Feliz 2022 e a gente se vê com novidades e um Tributário em Jogo mais acelerado esse ano do que no ano passado. Tchau, tchau. Com certeza. Beijo, tchau.